Olá, meu querido. Iniciando agora mais uma questão de direito eleitoral que vai cair na sua prova. E essa questão aqui é uma questão de juiz de direito, ou seja, um concurso de alto nível, certo? Porque aqui você sai preparado para os concursos de técnico, analista e de juiz. Porque o direito eleitoral é o mesmo, você tem que aprender a resolver todas as questões de concurso de qualquer esfera para quando chegar no dia da sua prova, pelo menos em direito eleitoral, você fechar, ok? Esse é o nosso objetivo do nosso curso e do material que a gente produz. Então, analisando agora a questão 3, né, do ano de 2022, diz a questão seguinte, ó, sobre juiz eleitoral e Ministério Público Eleitoral, assinale a resposta correta. Pois bem, diz o seguinte a letra A, ó, o juiz eleitoral é nomeado entre juízes de direito da Justiça Estadual. Isso é verdade. Nós aprendemos nas aulas teóricas que a magistratura eleitoral ela não é uma magistratura própria. Os juízes que compõem a magistratura eleitoral, eles são emprestados, ora da Justiça Estadual, ora da Justiça Federal, ora do Supremo, ora do STJ, ora da própria classe dos advogados. Então, é uma composição plurima, né? Com perspectivas sobre o direito diferentes, né? De órgãos e instâncias diferentes. Então, de fato, no âmbito da primeira instância, que é onde está trabalhando o juiz eleitoral, ele é sim proveniente da carreira dos juízes de direito do respectivo Tribunal de Justiça daquele estado. Então essa parte inicial está correta. E esse juiz, ele atuará em um sistema de rodízio, como nós dissemos na aula teórica, eles têm um mandato durante o qual exercerão a atividade de juiz eleitoral, acumularão as atribuições de juiz eleitoral. Então eles atuam sim em sistema de rodízio por um mandato de 2 anos, quando houver mais de uma zona eleitoral, né? Quando na zona eleitoral houver mais de um juiz apto a exercer essa função. Então imagine uma cidade do interior que tem 3 varas da Justiça Comum, 3 juízes, portanto, mas só tem uma zona eleitoral. Como cada juiz só poderá ficar por no máximo 2 anos, haverá um rodízio entre eles a cada 2 anos para exercer as atribuições perante a Justiça Eleitoral. Então essa parte inicialzinha aqui está correta, ó, por um biênio, portanto 2 anos. Pode ser, professor, prorrogado por mais 2 anos? Pode, uma única vez apenas. A prorrogação que a Constituição prevê é por uma única vez. Beleza, professor, beleza. Então a parte primeira da alternativa está correta. A segunda parte da alternativa fala do promotor. Os promotores eleitorais, os membros do Ministério Público Eleitoral, tanto na primeira instância, como na segunda instância, como na instância superior, também são provenientes de órgãos do Ministério Público diferentes. No âmbito da instância superior, nós temos o Procurador-Geral da República. No âmbito das instâncias regionais, nós temos os Procuradores Regionais da República. E no âmbito da primeira instância, nós temos os promotores eleitorais. Na instância superior e na instância regional, do respectivo Tribunal Regional Eleitoral, atuam membros do Ministério Público Federal. No âmbito da primeira instância, atuam promotores de justiça, também com mandato de 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. E esse promotor de justiça atuará por 2 anos, acumulando as suas funções de promotor de justiça na Justiça Comum com as funções eleitorais. Então vamos ver como é que continua aqui a alternativa A. O promotor de justiça eleitoral é nomeado entre promotores de justiça, ou seja, promotores do Ministério Público Estadual. Beleza. Em sistema de rodízio. Beleza. Quando há mais de um promotor atuando perante aquela zona eleitoral. E o prazo do mandato do promotor também será de 2 anos. Então, meus queridos amigos, a alternativa A está perfeita. Ela é a resposta da nossa questão. Show de bola, professor. Ah, entendi. Vamos para a próxima, professor? Não, vamos não. Tenham calma. Vamos analisar as outras alternativas, porque analisando as alternativas a gente revisa os conhecimentos teóricos e percebe como o examinador pode querer nos confundir. Vamos apontar o erro de cada uma delas. A letra B diz o seguinte, ó. O juiz eleitoral
é nomeado entre juízes de direito, beleza, da Justiça Estadual, show de bola. Em sistema de rodízio, nas zonas eleitorais onde haja mais de um juiz, beleza. Por um biênio, beleza, está correto. Continuando a questão. Nas capitais dos estados e nas cidades onde haja varas da Justiça Federal, as funções de juiz eleitoral serão distribuídas igualitariamente entre juízes estaduais e juízes federais. Essa parte deixa a alternativa B completamente errada. Por quê? Porque na primeira instância sempre atuarão juízes de direito e não juízes federais. Juízes federais compõem a Justiça Federal, a Justiça Comum Federal. O professor quer dizer que a Justiça Comum Federal nunca vai poder exercer funções eleitorais? Não, não é isso que eu estou dizendo. Por quê? Porque no âmbito dos TREs, há uma vaga que é destinada a magistrados federais, dentro da composição dos 7 que comporão lá o respectivo Tribunal Regional Eleitoral. Então, os juízes federais, eles só atuam no âmbito da Justiça Eleitoral na segunda instância. Na primeira instância, só atua o juiz de direito, tá certo? E se o respectivo Tribunal Regional Eleitoral funcionar em uma capital que também seja sede de Tribunal Regional Federal, o magistrado federal que vai ocupar o TRE será um dos desembargadores federais daquele Tribunal Regional Federal. Imaginemos aqui Recife, no Rio Grande do Norte, nós temos o Rio Grande do Norte, a seção judiciária federal está subordinada ao Tribunal Regional Federal de Recife. Em Natal, o juiz federal que vai ocupar a cadeira de juiz federal no TRE é um juiz federal de primeira instância, que oficia na seção judiciária do Rio Grande do Norte. Já no Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, como Pernambuco é sede também de Tribunal Regional Federal, quem vai atuar no âmbito do TRE de Pernambuco será um dos desembargadores federais que compõem o Tribunal Regional Federal. Então, na primeira instância, fiquem atentos, não há juízes federais atuando. O promotor de justiça eleitoral é nomeado entre promotores de justiça, perfeito, em sistema de rodízio, perfeito, por um biênio, show de bola. E aí ele também traz, nessa alternativa B, a ideia de que no âmbito da primeira instância das capitais, haveria um revezamento, uma distribuição igualitária entre promotores de justiça e procuradores da República. Isso também está errado. Na primeira instância, só atuam promotores de justiça, tá certo? Então aqui a letra B ficou errada. Beleza, meus queridos amigos? Partindo agora para a alternativa C, vamos analisar o erro delas e os acertos que ela porventura possua. Letra C, ó. O juiz eleitoral é nomeado entre juízes de direito, beleza, já aprendemos. Em sistema de rodízio, onde houver mais de um juiz, beleza. Por um biênio, beleza. Nas capitais dos estados e nas cidades onde haja mais de 200 mil eleitores, as funções de juiz eleitoral serão distribuídas igualitariamente entre juízes estaduais e juízes federais. Isso aqui está errado, né? Não há. Na primeira instância são sempre juízes estaduais. A mesma coisa acontece com os promotores eleitorais na primeira instância, tá certo? Serão sempre promotores eleitorais na primeira instância. Então também essa partezinha final está errada pelos mesmos motivos indicados na alternativa anterior. E por último, nós temos agora a alternativa D. Vamos analisá-la. O juiz eleitoral é nomeado entre juízes de direito, isso é verdade. Sistema de rodízio, nós já estudamos isso, por um biênio. Bateu. As funções do Ministério Público Eleitoral, junto às zonas eleitorais, em face do princípio da indivisibilidade do Ministério Público, serão distribuídas igualitariamente em sistema de rodízio por um biênio entre promotores de justiça e procuradores da República. Isso também está errado, porque, como nós dissemos a vocês, na primeira instância da Justiça Eleitoral, quem oficia como membro do Ministério Público Eleitoral é o promotor de justiça do Ministério Público Estadual. Então, com isso, analisamos todas as questões e vimos aí que, de fato, a resposta correta da nossa questão é a letra A. Valeu!